A senhora pode ficar à vontade para conversar com o pessoal e a gente vai... Obrigada, Matheus. Bom dia aos estudantes, aos colegas professores. Essa iniciativa do professor Matheus de nos aproximarmos, né, nesse período de pandemia, na verdade, eu acho que ela dá continuidade àquela tentativa que nós tivemos de acolhimento, né, no início de março, com a recepção aos calouros, a gente teria uma série de atividades de boas-vindas, e agora a gente tem que se reinventar, né? Esse é um período os calouros, os estudantes que estão nos primeiros períodos, eles possam se aproximar mais do curso, ter uma noção melhor, uma apresentação mais clara das peculiaridades do curso de cooperativismo, as oportunidades de trabalho. Então, a gente vai procurar, dentro desse início, desse formato proposto pelo professor Matheus, encontrarmos caminhos, né, de estarmos mais próximos. E os desdobramentos para o segundo semestre, com certeza, vão ter que existir, a gente não tem uma perspectiva de volta segura, então vamos ter que lidar com alternativas online de comunicação. Agora, eu já adianto para vocês, né, eu não sei se outros professores, acho que o Pablo, sim, está dando disciplina remota, tem sido extremamente exitoso, né? Às vezes tem um probleminha de conexão que dá uma quebra, mas não tem sido nada de tanto prejuízo. Descobrir alternativas para esse segundo semestre para que a gente esteja mais próximo. Então, estamos começando com uma espécie de um fórum, né? E a ideia é da gente construir juntos esse campo de interação. Então, eu gostaria de pedir a todos os estudantes, né, que fossem um elo dentro dessa cadeia, trazendo os outros, né, para que a gente, através de fóruns como esse, a gente consiga descobrir formas de tornar, fazer desse limão uma limonada, né? Perceber o potencial que a gente tem também em estratégias midiáticas online, que a gente não vai ter muita escolha nesse segundo semestre, né? Então, a gente está em junho e vamos ter que enxergar aí formas de estarmos juntos, não presencialmente. Então, eu desejo ao Matheus uma boa condução dos trabalhos, eu vou estar com vocês aqui interagindo, mas vou desligar a minha câmera e o microfone para melhorar a conexão, né? E passo a palavra, então, ao professor. Ótimo. Professor, obrigado. Então, gente, para dar continuidade aqui, assim, nós somos alguns conhecidos, outros não, mas todo mundo que está, eu falo em termos dos alunos, né, tem alguns aqui que eu ainda vou conhecer, mas é bom que vocês já vão vendo nossa cara aqui de novo, né, desde março já passou muito tempo, então eu vou repetindo o nome aqui para a gente conversar e dar sequência aqui nas apresentações. Eu gostaria de pedir ao professor Marcelo Braga, professor Marcelo, que já é um dos nossos professores aqui mais... eu diria que aqui na situação aqui, né, professor? Eu acho que o senhor é decano aqui da nossa reunião. Então, é um professor já muito com a bagagem de conhecimento de cooperativismo muito grande e, com certeza, é um dos professores que a gente tem aí um grande privilégio em ter aula com ele. Então, além disso, faz algumas outras coisas, mas, professor, fique à vontade, está com a palavra. Bem, bom dia, né? Eu gostaria de agradecer
o convite aí do professor Matheus para poder participar dessa apresentação. Como ele bem disse, né, eu sou professor aqui da universidade desde 1997, né, já tenho 23 anos aí, então acredito que sou o que está aqui, o decano aqui nessa reunião. Então, a minha primeira ponto na nossa conversa é que vocês, né, de deixar a minha fala aqui motivadora em relação ao cooperativismo, né, que é um curso extremamente relevante para o país, principalmente nesse momento de crise, né? A gente sabe que, historicamente, as cooperativas crescem e florescem em períodos de crise, né? Porque, geralmente, é um período em que as pessoas têm uma série de problemas e, através da ação coletiva, através da solidariedade, da ajuda mútua, eles conseguem resolver esses problemas. Então, se a gente for observar, a época que as cooperativas de crédito mais cresceram foram as épocas em que você tinha crise financeira, que você tinha uma grande parte da população impossibilitada de acessar o mercado financeiro, e as cooperativas surgiram para isso. Então, eu vejo, no atual momento, né, que a nossa sociedade está passando, o cooperativismo como uma grande alternativa para que se possa ter solução para os nossos problemas aí de ação coletiva. Vocês vão ter contato comigo, né, na disciplina de planejamento na organização cooperativa. Além disso, além de professor do departamento, eu estou atualmente dirigindo o Instituto de Políticas Públicas de Desenvolvimento Sustentável, que tem muito a ver com o cooperativismo. Nós temos trabalhado projetos com cooperativas que estão mais na região nordeste do Brasil. Cito o exemplo de uma cooperativa que chama Convida, que é um exemplo de desenvolvimento lá no sertão do Piauí, uma região muito pobre de criadores de caprinos, e eles conseguiram, via uma cooperativa, desenvolver uma produção e conseguiram melhorar a renda deles. Então, um exemplo interessante em relação ao papel do cooperativismo. Então, boas-vindas a todos, espero que vocês aproveitem, né, o curso de cooperativismo, e enfatizo que é importantíssimo a gente ter o conhecimento teórico, a gente ter as disciplinas, só que, além disso, nós temos que aproveitar outras oportunidades de estágios, de bolsas, de envolvimento com as cooperativas. Então, nesse período, né, apesar de vocês não estarem em aula, mas existem várias maneiras, existem vários sites, existem vários cursos online, atividades online, que vocês possam se inteirar mais em relação ao que são as cooperativas, o papel delas, e exemplos de cooperativas que existem. Sempre é bom a gente não ver só exemplos de sucesso. A gente tem que ver exemplos que eu classifico como desafiadores, situações de desafio em que as cooperativas passaram e como que elas conseguiram superar esses desafios ou não. Conhecer essas situações desafiadoras é até mais interessante do que conhecer só exemplos de sucesso, porque a gente, né, tem que ter a clareza que nem só de sucesso, você tem várias cooperativas, nem todas elas tiveram sucesso imediato, e o mais relevante é compreender esses desafios. Então, eu enfatizo que mesmo nessa época, né, em que a gente não tem esse contato presencial, existem muitas possibilidades para que a gente possa interagir de outras formas, e eu estou aqui, né, disponível, vocês têm acesso a e-mail, a forma de comunicação comigo, estou aqui disponível no que for necessário para poder promover esclarecimentos e ajudar a entender. Eu acredito que talvez a gente tendo conversas com ex-alunos que estão aí no mercado, isso possa servir também de entendimento e de motivação aí para vocês nesse período, né? Eu agradeço aí e fico à disposição aí para esclarecimentos. Obrigado, professor. Só para lembrar vocês, eu vou falar, né, na hora que eu for falar mais à frente, sobre algumas atividades nesse sentido, de conversar, juntar alguns ex-alunos para conversarem aí com vocês
depois dessa enxurrada de live que foram feitas e algumas meio sem sentido, vamos começar a fazer alguns seminários, algumas conversas com vocês que fazem mais sentido para vocês também. Então, vai ser interessante. Eu gostaria de pedir agora que a professora Ivanete, que está ali, falasse com a gente também. Professora, pode ficar à vontade. Professora, eu acho que o áudio tem que... O áudio, Ivanete. Isso, justamente. Eu sempre esqueço isso. Então, bem-vinda, professora. Bom dia a todas e todos. É um prazer reencontrá-los. Infelizmente, né, mediados por tecnologia, preferia que fosse pessoalmente, né? Acho que todos nós preferíamos. Bom, o meu nome é Ivanete da Silva Lopes, né? Eu sou graduada em Comunicação e Jornalismo e sou responsável por uma disciplina que é a Comunicação Organizacional, e ela é obrigatória para os alunos do cooperativismo no 3º período. Então, se tudo estivesse, né, correndo correto, de acordo com o cronograma, eu daria aula para vocês no 1º semestre de 2021, né, nessa disciplina obrigatória. Eu vou falar um pouquinho sobre essa disciplina, né, e antes é interessante, para mim, o que é mais interessante é que comunicação, seja ela a minha disciplina organizacional ou outro tipo de comunicação, de disciplina na área, ela é extremamente relevante para se pensar a sociedade, né, a comunicação, ela é muito reflexo da sociedade que nós estamos inseridos, né? As coisas boas e as nem tão boas assim. Então, as organizações que a gente fala, a organização, é uma expressão bastante abrangente, né? Que inclui o quê? Empresas privadas, organizações públicas, prefeituras, estados, organizações não governamentais, sindicatos, enfim, né? E também, obviamente, as cooperativas. Então, assim, a gente trabalha, tem muitos estudos, né, muitas análises de comunicação que estão aí, que estão ocorrendo. Então, uma disciplina que tenta conciliar, né, associar a parte teórica com a parte prática, aquilo que a gente vê da comunicação nas redes sociais, no rádio, na televisão, né, por aí. Então, eu vou falar, dar um exemplo bem prático de comunicação, né, para até mesmo, acho que é bacana para a gente situar vocês. Uma das coisas que trabalha na disciplina é a questão da imagem, a imagem organizacional. Mas não é só as organizações que têm uma preocupação com imagem. Por exemplo, por que você tem determinada foto na sua rede social, né? Sei lá, no Facebook? Possivelmente é porque você acha que aquela foto você está bem, você está mais bonito, então é isso. Então, a imagem, assim como a gente tenta projetar nas redes sociais uma imagem positiva nossa, né? Aquela foto que você está mais produzido ou produzida, as empresas fazem a mesma coisa. Então, elas tentam mostrar aquilo que elas têm de positivo para a sociedade. E, claro, às vezes consegue, às vezes não consegue, né? E a gente analisa várias questões de comunicação, algumas campanhas. E o interessante, porque é uma disciplina muito dinâmica, e os alunos trazem muito exemplo daquilo que está acontecendo, daquilo que eles observam, né? E, né, na sua área de estudo. Por exemplo, eu vou compartilhar uma imagem aqui, que é um dos casos que a gente discutiu na disciplina. A minha internet também é ruim, eu não estou conseguindo. Mas, assim, eu vou falar dessa imagem. É uma imagem de um... Oi? Porque aqui não apareceu, mas então não foi, então. Não foi. Que era uma imagem de uma campanha do cooperativismo, que é super interessante, mas eu não consegui. Apresentar. Bom, eu realmente vou precisar. Não deu certo. Mas, assim, é uma imagem do cooperativismo que é interessante, que é uma garotinha, uma criança, né, falando sobre economia compartilhada, uma menina, sei lá, acho que de uns 7, 8 anos, falando de economia compartilhada numa cozinha, através de uma receita de bolo. Então, isso serve para a gente pensar qual é a imagem que se tem da educação de meninas ou qual é o papel da mulher nessa sociedade, né? Sim, porque a gente tem que refletir, e vocês podem começar observando que isso é legal não só para a minha disciplina, mas para pensar o mundo e para pensar o cooperativismo, que esse é um exemplo, né, que a gente tenta analisar em sala de aula. Infelizmente, eu não consegui compartilhar, mas a disciplina é isso, né? Tem a parte teórica e os estudos que a gente analisa, mas o mais importante é que vocês consigam, né? O que se espera com essa disciplina? Que se consiga despertar um olhar crítico para a comunicação,
né, feita pelas empresas, e como isso é reflexo da sociedade ou dos setores, né, que tem setores que são muito mais progressistas, né, que jamais colocariam, por exemplo, né, que dificilmente colocaria para falar de economia compartilhada uma mulher ou uma criança falando de uma receita de bolo, né, porque isso remete a um estereótipo do papel da divisão sexual do trabalho, né, que parece não ser muito mais positivo nesse nosso contexto. Bom, é isso, obrigada, não sei se eu falei demais. Não, falou até menos do tempo, mas pena que não deu para coisar a imagem. Depois você me passa a imagem, talvez eu coloque aqui, na hora que eu, a Bianca, fomos falar, a gente retoma ela aqui para deixar bem ilustrado a situação. Acho que fica bem legal. A professora Ivonete, inclusive, eu falei bem-vindo, professora Ivonete, porque ela estava retornando agora, aí para vocês verem também, nossos queridos alunos, que a gente está sempre se reciclando e tudo mais para tentar chegar aqui com as ideias mais frescas possíveis para poder conversar com vocês e as aulas e tudo mais. Obrigado, então, professora. Eu vou pedir aqui um professor que não é do nosso departamento, mas que eu acho que dá muito mais aula do que vários professores que são lá do departamento e você não tem tanto contato, que é o professor Regel. O professor Regel, ele é professor lá do departamento de Direito, das disciplinas do Direito Cooperativo lá para a gente. E o professor Regel, ele, inclusive, na época que eu era estudante lá, o professor Regel tinha saído para fazer o seu doutorado lá na França, né? E ele fez doutorado com um tema, com a temática bastante específica em direito cooperativo, né? Direito cooperativo. Eu não sei se foi comparativo Brasil e França ou se foi o direito cooperativo específico da França, né, professor? Mas o senhor pode falar e pode também se apresentar, fique à vontade. Bom dia a todos. Meu nome é Regel Antônio Ferraz, eu sou professor do Departamento de Direito. Nós, no Departamento de Direito, nós oferecemos várias disciplinas para o curso de cooperativismo. Em primeiro lugar, vocês vão ter uma base sobre o que é direito, que é o famoso DIR 130. Depois, vocês vão estudar um pouco sobre legislação social, a questão de previdenciário, trabalhista, que é muito importante também na profissão de vocês. E teve uma modificação nova agora, que eu acho que vocês estão começando nessa matriz, que é vocês vão ter a disciplina de direito tributário, porque na disciplina de cooperativa, de legislação cooperativista, que eu dava antes, o tributário ele tinha 2 semanas de aula, 1 semana de aula. Então, vocês vão ter uma base de direito tributário, para depois nós chegarmos e estudar no 4º período a legislação cooperativista. Então, são 4 disciplinas, 3 mais genéricas e uma específica. Realmente eu fiz o meu doutorado em cooperativas. Quando eu cheguei na UFV em 2002, eu fiz o concurso para processo civil, uma matéria do direito, e não havia professores de cooperativa na época. O professor antigo saiu, e aí, quando eu vi, eu estava lá na sala de legislação cooperativista. Não entendia muito, ou quase nada, de cooperativa, entendia alguma coisa de tributário. E aí eu fui gostando da disciplina, depois de muito sofrimento, e resolvi estudar e fazer a qualificação nessa área. Mas eu vou ministrar para vocês, então, no 4º período, a disciplina de legislação cooperativista. Por certo, aí vocês já vão ter uma base de outras legislações para poder entender essas leis, porque as cooperativas, elas têm, além da Constituição, que fez um estrago na lei de cooperativa, nós tem 3 leis que são bem importantes. Uma que é de base, que vocês vão estar sempre ouvindo com os professores das disciplinas de cooperativa, que é a 57.471, que é uma lei geral. Mas também existem 2 outras leis que complementam nessa formação
da legislação, que é a lei das cooperativas de crédito, uma lei complementar 130, e tem uma lei de 2012 sobre cooperativas de trabalho. Mas a nossa disciplina será, basicamente, nós vamos estudar aquilo que vocês veem durante o curso na base mais legal. Então, o professor de vocês vai estar sempre falando de uma parte de organização, que está na lei, uma parte de funcionamento das assembleias, conselho de administração, que está na lei, e também extinção da cooperativa, que é uma liquidação, que hoje está se buscando tipo, como se fosse uma concordata antiga, uma liquidação extrajudicial para não fechar, está tendo umas modificações. A nossa lei é muito antiga, de 71, e não temos, assim, ainda alguma perspectiva imediata de uma reforma total dessa lei. Então, nós temos que fazer um apanhado geral sobre todas as leis. Mas a minha qualificação que eu fiz foi sobre cooperativas agrícolas na França. Porque lá, quando eu cheguei na França para fazer meu doutorado, eu queria estudar cooperativa. E eu disse para o meu orientador, eu disse, olha, eu quero estudar legislação cooperativista. Ele disse, olha, meu querido, você vai ter que escolher, porque aqui nós temos 23 legislações sobre cooperativas. Cada ramo cooperativista tem uma lei. O Código de Comércio para cooperativas de consumo, o Código do Trabalho para cooperativas de trabalho, e aí eu estudei a legislação da cooperativa agrícola, que é o Código Rural. Então, eu tive que delimitar o meu tema, e no Brasil, na época, nós tínhamos só uma lei. Então, foi mais ou menos isso. Mas vocês vão ver essas disciplinas mais tarde, da legislação cooperativista, mas antes disso, vocês terão uma base sobre outras leis. Aí depois nós vamos lá estudar a organização de uma cooperativa, as regras estatutárias, as regras de registro, o estatuto, as cláusulas obrigatórias. Depois nós vamos ver o que diz a lei sobre funcionamento, Assembleia Geral, Conselho de Administração ou Diretoria, e Conselho Fiscal. E depois nós vamos matar a cooperativa, que seria a extinção. Então, nos termos da lei, são termos mais assim legais nesses termos, mas situações que no quarto período vocês vão chegar já com uma base muito boa, porque os seus professores vão trabalhar essa lei de forma indireta. Então, vai ser um aprendizado bem melhor agora, estando no quarto período e depois do tributário. Porque daí nós podemos sim falar assim, qual a implicação do ato cooperativo, que é o famoso ato cooperativo, que são as relações entre cooperativa e cooperado, quando associar, e entre outras cooperativas quando associadas entre si. Mas aí vai dar para ter uma noção o que seria essa não incidência de alguns tributos, porque não tem como nós chegarmos e trabalhar o ato cooperativo, que o Brício trabalha muito na contabilidade, então vocês vão chegar bem preparados, que vocês vão ter direito tributário e direito à contabilidade nas cooperativas. E aí, quando vocês chegarem lá para estudar as implicações em alguns tributos, vocês já vão ter uma noção de como está funcionando. Eu acho que ficou bem bacana essa nova recomposição da legislação no curso de vocês. Seria isso, Matheus. Muito obrigado pela oportunidade. Sim, senhor. Muito obrigado, professor. O que eu queria destacar aqui nessa fala do professor Regel é a ideia de que a gente tem visto aí, eu já tenho até falado com vocês algumas vezes, que a gente tem visto muita live aí, muito webinário, muita coisa de gente que talvez acordou um dia e achou que cooperativa era algo tranquilo de falar, ou algo que pouca gente falava, ou um filão que dá dinheiro, etc. E começou a querer achar que sabe falar sobre cooperativa, cooperativismo e etc. E talvez eu aqui, que sou mais novinho aqui da turma, já estou desde 2005 estudando sobre cooperativa. O professor Regel foi para a França ver questões sobre cooperativa e todos os outros professores aqui vêm e falam sobre cooperativa há muito tempo. Talvez o que falta para a gente, às vezes, é fazer uma propaganda melhor da gente aqui, mas eu garanto para vocês que qualquer professor que está aqui hoje, ele sabe falar muito mais e melhor sobre o cooperativismo do que 99% desse pessoal bacana aí que aparece em live toda produzida,
para falar uma meia dúzia de coisa que é nada com coisa nenhuma. Então, isso é importante também para a gente ver que se constrói esse conhecimento com o tempo. Não é achar que lendo 3 livros eu agora sei falar sobre esses meandros do cooperativismo. E é bom que aqui, agora eu vou pedir para falar uma outra pessoa que também é o vice-decano aqui da nossa reunião. Apesar de ser vice, ele não é vascaíno, ele é tricolor. O professor Brício também é outro que há muito tempo já vem se debruçando sobre a temática do cooperativismo e casa muito bem com o que o Regel falou, porque é a parte contábil da coisa, né? Ô, Matheus, Vamos antes do Brício falar, lá, você não colocou para gravar, talvez fosse bom, porque quem não está participando agora poderia ter acesso a esse nosso fórum, né, esse encontro, depois. Porque aí você pode abrir lá no PVAnet uma pasta e ir colocando esses encontros que a gente vai fazendo lá. Fica a sugestão, né, para gravar. se todos aqui não estiverem dispostos a ter suas belas imagens sendo gravadas, não tem problema não, eu ponho aqui agora. É uma pena que a gente teve já algumas falas, inclusive da senhora, que ficarão para depois, mas não tem, de qualquer jeito, eu ponho para gravar aqui, vai começar com uma ótima pessoa falando, ó, que beleza que ia ser. Então, professor, fica à vontade. Muito obrigado, Matheus. Bom dia a todos. Meu nome é Brício. Falar rapidinho da minha área no curso, que é a área de contabilidade e finanças. Na verdade, são 4 disciplinas obrigatórias que vocês vão ter comigo. Nos vamos encontrar aí durante 4 semestres seguidos. Vocês começam essa área de contabilidade e finanças com uma disciplina que é oferecida pelo Departamento de Administração e Contabilidade, que é a disciplina de Contabilidade Geral, de código CCO 100. Nessa disciplina vocês têm uma noção, né, uma pequena introdução sobre a área contábil, sobre as técnicas e tudo mais, e que a gente depois vai aprofundar e aplicar a cooperativas na disciplina de ERU 372, que é a disciplina de contabilidade em cooperativas especificamente, né? Bom, depois dessa imersão na contabilidade, a gente passa para a parte de finanças, né? A disciplina de ERU 374, de administração financeira em cooperativas, depois a disciplina de ERU 471, planejamento orçamentário, e também faz parte desse grupo, eu considero assim, a disciplina ERU 477, que é a tipologia cooperativista 2. Por quê? Porque ela trata principalmente de cooperativas de crédito. Hoje, o pessoal gosta de chamar de cooperativa financeira, né? Então, a gente vai rever muitos dos conceitos abordados nas outras disciplinas aplicados às cooperativas de crédito. Então, aí nós vamos ter uma overdose de finanças e contabilidade ao longo aí de 5 períodos, 4 deles, que vocês vão ter disciplinas comigo. E a gente vai falar um pouco sobre essa questão do processo de gestão financeira dentro de cooperativas. É interessante comentar que essas disciplinas, elas têm, vamos dizer assim, outras matérias são dadas pelo Departamento de Administração para um curso de administração. E por que a gente não aproveita essas matérias do Departamento de Administração? Porque fazer gestão financeira em cooperativa é um pouco mais complexo, porque é uma sociedade de pessoas sem fins lucrativos, do que fazer essa gestão financeira numa sociedade de capital, numa empresa comum. Então, a gente precisa diferenciar bem isso. Às vezes não, a maior parte das vezes, as técnicas, né, os instrumentos, eles são os mesmos, a teoria base é a mesma, mas a forma de interpretar os valores, os resultados que a gente vai encontrar ao comparar elementos de demonstrações contábeis em cooperativas vai ser diferente. Essa forma vai ser diferente porque as cooperativas têm características peculiares que precisam ser levadas em consideração quando a gente está fazendo um processo de gestão financeira, tomando decisão na área financeira. O aspecto social ele tem que estar presente, ele é muito importante para que essas decisões financeiras não sejam
as mesmas que se tomaria numa empresa, numa sociedade de capital. Eu preciso entender muito bem do conceito de cooperativa para tomar as melhores decisões. Por isso que a gente tem essas disciplinas no Departamento de Economia Rural, aplicadas especificamente a cooperativas. Bom, além dessas disciplinas, dessa minha área de contabilidade e finanças, hoje eu estou também como coordenador da Campic, que é a empresa júnior, que é um órgão muito importante dentro da formação, né, que compõe essa formação profissional de vocês, pelo menos na minha visão, muito importante, porque lá é onde vocês vão ter a possibilidade de aliar a teoria com a prática e conseguir, né, ter aquele primeiro contato com o mercado de trabalho, que é o objetivo final de vocês, construir uma rede de relacionamento, enfim, tornar mais dinâmico o processo de ensino-aprendizagem. Eu acho que isso é importantíssimo. Já falei algumas vezes não sei se com vocês, mas com muitos alunos, e muitas vezes que nos encontramos, que hoje eu tenho plena convicção de que aquelas pessoas que tiveram os nossos egressos, né, que tiveram uma participação mais efetiva seja na empresa júnior, seja em projetos de pesquisa, de extensão, ou seja, que foram mais dinâmicos ao longo do curso, tem posições melhores hoje no mercado de trabalho, tem posições de maior destaque hoje, porque já começaram desde cedo a praticar e não chegaram tão teóricos assim ao mercado de trabalho quando as coisas realmente são mais rigorosas, né? Quando há necessidade de se mostrar aquilo que a bagagem aprendida ao longo do seu curso de graduação. Então, eu acho muito importante que vocês tenham essa ideia, esse conhecimento a respeito do trabalho da Campic e da importância desse trabalho para a formação profissional de todos. E eu, como coordenador, estou à disposição de vocês. Já tivemos muitas reuniões ao longo desse período de quarentena para tratar de diversos tópicos relacionados à Campic. As atividades não param, tem um edital para sair aí de financiamento muito interessante que a universidade conseguiu recursos para financiar estrutura, equipamento para as empresas juniores. Então, assim, a Campic está a pleno vapor trabalhando, o pessoal aí está muito empenhado para que as atividades continuem e a gente tenha possibilidade de evoluir. Enfim, bom, essa é a minha área, o que eu puder ajudar, estou à disposição. E só um comentário rapidamente, se todos sentirem saudade aí do Matheus, é só acompanhar o jornal da Globo News, ele com o pseudônimo de Guga Chakra, faz algumas inserções ao longo da programação da Globo News nos diversos jornais. Viu, Matheus? Principalmente com esse período de quarentena aí, com esse cabelo seu. Um abraço. Eu imaginava que não ia ter jeito de escapar disso, mas é porque a gente, como eu já disse no início da reunião, não pode sair de casa, então o jeito é ficar com o cabelo. Eu tô com medo ainda de pedir para a minha namorada cortar o cabelo para mim, porque pode ser que a coisa fique ruim e eu não vou poder falar que tá ruim, né? Obviamente que não. Queria agradecer então ao professor Brice aí pela fala dele. É importante lembrar de uma coisa aqui que ele falou no meio né, obviamente, além da empresa júnior, eu vou falar também, a gente vai falar do centro acadêmico também, bem importante também, né, como uma atividade extra que pode ser feita pelos estudantes. Mas um ponto interessante que o professor Brice fala é o seguinte: de fato, lidar com cooperativa é mais complexo, gente. Muito mais complexo do que lidar com uma empresa. A gente chama de empresa de capital quando é uma empresa sociedade anônima ou uma sociedade simples, e não uma cooperativa. Porque eu já vi gente formada em administração e contabilidade pura e simplesmente entrando em cooperativa e quando vê o negócio acontecendo, chora. Então, percebam que a nossa formação é mais desafiadora, ela é muito mais ampla. O campo é muito mais amplo em termos de ter que se formar para lidar com números e formar-se para ter que lidar com pessoas também. Então, são dois pontos. Às vezes, não sempre, às vezes os cursos de administração e contabilidade, mas principalmente administração, que teria que ter um foco em pessoas também, esquece
desse foco, né? Isso é importante lembrar também. Eu vou pedir agora para o professor Pablo, também, que é outro que é o professor Pablo, o professor Alair, eu somos professores egressos desse curso. Então, nós somos professores, eu acho que não estou esquecendo, né? Nós somos professores que formamos no curso de cooperativismo, com outros nomes que eles tiveram ao longo do tempo, mas hoje nós passamos da posição de aluno para a posição de professor, mas a gente sabe das dificuldades, dos desafios, porque a gente esteve lá dentro. Então, isso é uma coisa interessante também para vocês saberem. São professores egressos do curso que estão dando aula para vocês também. Professor, pode ficar à vontade. Matheus, muito obrigado pelo convite. Quero dar aqui boas-vindas a todos os professores que tiveram disponibilidade para estar aqui conosco, conversando com os estudantes. É um prazer, né, conversar aqui com o Marcelo. Eu gosto sempre de ressaltar, Marcelo, Brício, me deram aula. O Regiel não, mas é um excelente parceiro quando a gente estava trabalhando, junto com a Bianca, com a comissão coordenadora, na reformulação da grade curricular. O Regiel se dispôs a administrar as disciplinas, sugeriu a criação dessa disciplina nova, que é o direito tributário, que a gente entendeu que era essencial. Então, assim, todo mundo que está aqui essa manhã, conversando com os estudantes, são grandes parceiros. A Ana Luísa também apoia bastante o curso, a chefe do departamento, que parece que teve que sair. Então, acho que a gente está cercado de gente que está envolvida, que está interessada em fazer as coisas melhorarem, cada um da sua forma, cada um no seu meio, mas buscando alternativas para as coisas melhorarem, tanto no curso, na formação dos alunos, quanto nos novos desafios que a gente está enfrentando. Eu realmente eu entrei, né, na universidade em 97, saí em 2001, formei no curso, trabalhei um pouco pelo mercado afora, viajei pelo Brasil, depois tive a oportunidade de ir embora fazer o doutorado, e depois que voltei, eu acabei entrando como professor do curso de cooperativismo, e gosto muito do que eu faço. Então, os estudantes que estão aqui, aí eu quero fazer um parêntese, né? Nós temos aqui na sala agora 36 pessoas, essas 36 pessoas eu contei 24 estão entre professores e alunos que não são os calouros. Sobraram, então, no máximo, 14 vagas aí para... 12 vagas. Eu contei 6 calouros. Eu estimei aqui pelos nomes, olha aí, que eu poderia ter no máximo 12 calouros. Então, Campic, centro acadêmico, que tem uma proximidade maior com os estudantes, com os calouros, por favor, nas próximas... aqui a Bianca também, o Alaí contou 6, a Bianca contou 7. Nós precisamos trazer esse pessoal, pode ser que eles tenham problema de conexão, pode ser que a informação não chegou a eles. Então, precisamos trabalhar melhor isso aí para as próximas atividades, porque isso é criado, isso é feito, isso é proposto para os calouros. Legal que a Campic esteja aqui, legal que o Centro Acadêmico esteja aqui, legal que os outros estudantes estejam aqui, o Desley que está lá no ar, que está aqui participando da nossa live, mas é importante que os estudantes que acabaram de chegar entendam também um pouco como funciona o curso. E aí eu vou mostrar para vocês. Já comentei isso com vocês lá naquela apresentação que a gente fez no departamento. Eu trabalho com a disciplina ERU 172, Teoria Cooperativista, trabalho com a disciplina de Marketing Cooperativa, trabalho com a disciplina de Plano de Negócio. Então, eu vou deixar aqui no final meu e-mail, meu nome inteiro, meu telefone, para quem quiser entrar em contato. Mas eu queria mostrar para vocês duas coisas, tá bom? Então, eu vou compartilhar minha tela e vou mostrar duas coisas bem rápidas. Tá aqui e... O que eu quero mostrar primeiro é isso. Estamos vendo já. Tá vendo? Eu quero que vocês entendam a relação de tempo. Isso aí é uma foto de 3 grandes, né, companheiros. Está aqui o Alaí, que vai falar para vocês daqui a pouco, o Alan, irmão do Alaí, e eu. Nós estávamos no auditório do Agros, num evento igual a esse, só que esse evento era presencial, era para conversar com os estudantes sobre as perspectivas do curso de cooperativismo. Então, cada um contou um pouco da sua história, a gente acabou aqui com 1h30. E aí é muito legal você ver os caras participando, né? Os dois aqui da frente já estão no mestrado, terminando, já casaram. Esse aqui foi substituir uma pessoa que estava de licença maternidade no Sescop de Brasília, nunca mais voltou, já está lá empregado, já entrou no sistema do Sescop. Então, assim, prestem atenção nas oportunidades, prestem atenção nas possibilidades, porque o nosso curso tem muita demanda e muita possibilidade. E o tempo, e aí é a minha questão, o tempo passa muito depressa. Então, eles costumam fazer uma analogia interessante, é um cavalo arriado. Entrar na Universidade Federal hoje é um cavalo arriado. Entrar na Universidade Federal hoje, que tem a estrutura que a UFV tem, é um cavalo arriado e que passa muito rápido. Então, o nosso desafio é como é que eu vou aproveitar ao máximo as possibilidades
que um grupo de professores imbuídos, envolvidos na formação dos alunos podem trazer? Como é que eu vou aproveitar a estrutura que a Universidade Federal de Viçosa pode me oferecer? Como é que eu vou aproveitar as oportunidades que o curso de cooperativismo vão me oferecer? E aí, hoje, nós estamos numa discussão interessantíssima, isso não é prerrogativa da universidade, não é prerrogativa da educação, é uma prerrogativa mundial. E aí está aqui, né, eu recebi um material agora mesmo, estava lendo, falei assim, isso é interessantíssimo para os estudantes e para os professores também lerem, entenderem. Né, uma pergunta, né? Como é que as empresas trazem relevância para o mercado? E aí um autor de um livro muito interessante, que eu já até entrei aqui, o livro deu Transformação Digital, do David Rogers. O livro está lá disponível, está na Amazon, quem está vendo aqui, ó, Transformação Digital, ele foi escrito em 2017, já foi traduzido para o português. Se for ler no Kindle, ele custa R$26. Se quiser comprar ele, quem não gosta de ler digital, quiser ler na mão, custa R$46. Mas uma frase que esse cara fala, que foi tirada do livro. Olha que interessante para nós podermos começar a romper alguns paradigmas. A transformação digital não tem a ver com tecnologia, tem a ver com estratégias e novas maneiras de pensar. Transformar-se para a era digital exige que o negócio atualize sua mentalidade estratégica muito mais do que infraestrutura em tecnologia de informação, muito mais do que comprar computador e conexão. É muito mais uma vontade, e aí isso foi muito discutido, né? Eu vou até soltar aqui a minha tela. Isso foi muito discutido na formação que o SEAD ofereceu para nós começarmos a oferecer matérias à distância, usar o PVANet. Obrigado, João. O João já, né, assim, sempre contar com os estudantes é muito melhor. O João já soltou aqui para quem quiser descarregar agora, né, o PDF do livro Transformação Digital. Inclusive, depois, João, se você quiser falar, criticar ou elogiar o livro, eu só vi a frase aqui e já descarreguei lá para poder ler. Já está na minha lista dos que eu pretendo ler. E aí, o que eu quero colocar? Né? Qual é a minha questão aqui? É que as transformações não dependem somente de equipamento, depende também que o pessoal da educação fala bastante, né, do imigrante digital. Então, as pessoas mais velhas são hoje imigrantes digital. E vocês, né, os calouros, os alunos mais jovens, eles são os que eles chamam dos nativos digitais. Agora, eu tenho visto que existe uma terceira aí, tem os refugiados digitais, aqueles que não conseguem se adaptar, não conseguem acompanhar, e aí vão acabar ficando à margem, vão ficar marginalizados dessa mudança que vem. Não estou falando que o digital é uma panaceia, que tudo tem que ser nesse sentido, mas que nós precisamos promover uma mudança, porque as coisas estão mudando. Exemplo, né, eu estou ministrando agora a disciplina de marketing no agronegócio, eu escolhi essa, cada pessoa podia escolher uma disciplina, eu escolhi essa para ministrar, apaguei tudo que eu tinha e comecei do zero para criar uma disciplina nova, porque tinha uma colocação muito interessante, que era o seguinte, olha, uma aula presencial ruim será uma péssima aula no ambiente digital ou no online. Eu pensei, será que a minha aula é boa ou é ruim? Não sei. Então, vou fazer o seguinte, eu vou apagar ela, vou começar do zero para ver se eu consigo trazer algo novo. Então, até agora, eu pelo menos, estou me divertindo e tenho notado uma participação, olha que interessante, mais incisiva, com maior grau de interação do que quando eu fazia a aula presencial. E olha que eu trabalho com jogos de empresa, e esse foi um grande dilema também que eu sofri quando começou. Todo mundo à distância, beleza. Como é que eu vou fazer para os jogos de empresa rodarem? Como é que eu vou fazer para o processo lá do ciclo de aprendizagem vivencial acontecer numa aula virtual? Então, esse foi um desafio que eu tive que ler bastante, me repensar como é que eu ia colocar isso numa disciplina. E hoje estou na segunda semana da aula de marketing Euro 460 e estou me divertindo muito, e os alunos parecem também que estão gostando. Ontem tivemos o primeiro seminário online, tudo gravado depois, para quem quiser ver na hora que puder, porque tem gente que não pode participar da aula na hora, a conexão às vezes do aluno cai. Então, está tudo gravado e os alunos podem ver as aulas, ele tem o dia inteiro para poder cumprir as atividades. Então, assim, é uma dinâmica muito interessante. Então, assim, eu pelo menos estou me divertindo com a história da aula à distância. E aí quero colocar isso para vocês. Existem, né, aqui tem um aluno aqui, o Anderson está fazendo a aula, falou comigo que está gostando. Só falta ele falar comigo que é melhor que a aula presencial agora também. Então, são dinâmicas que estão chegando, que em muitos casos não vão passar por cima e substituir o professor, mas eu tenho visto uma discussão que eu estava comentando antes, que é qual é o papel do professor na aula digital? Qual é o nosso papel de professor hoje, no século XXI?
e aí com o SEAD, lá nas formações do SEAD, a gente debateu muito isso. O papel hoje é muito mais de curadoria. E aí eu fiz um exercício aqui, tá bom? Só para vocês verem. Eu vou voltar com a minha tela para vocês verem um exercício e eu vou encerrar, não vou parar de falar. Olha que legal o exercício que eu fiz. Eu estou esperando só carregar a tela, tá bom? Beleza. Eu peguei aqui, ó, transformação digital do David Rogers. Aí eu peguei e falei, peraí, então tá bom. Se o meu trabalho é fazer uma curadoria, eu recebi uma curadoria. Isso aqui que vocês estão vendo na minha tela é um e-mail que eu recebi, são 4 módulos que eu enviei para os alunos, está disponível para todo mundo que quiser participar. É um curso gratuito. Então, o que esse curso faz? Fez uma curadoria e me mandou isso aqui. E aí eu cheguei nessa palavra, transformação digital. Eu falei assim, nossa, muito legal. E fui lá e vi o livro do David Rogers. Então, entrei, procurei, achei, está aqui o Amazon, conversando com os estudantes. Aqui esqueci agora o nome dele, já mandou aqui para a gente Espera aí. O João Pedro já mandou para a gente aqui o link do livro, que todo mundo vai poder ver sem pagar os R$26, que é para ler ele no Kindle. Muito legal. E aí eu fui ver, tá bom, qual a relevância do papel do curador? Qual o papel do professor para sugerir material, para dirigir a aprendizagem do aluno? Para que ele... Aí eu fui lá e vi, entrei no Google, todo mundo faz isso o dia inteiro hoje, entrei no Google e escrevi lá, transformação digital. Em menos de um segundo, em 0,39 partes de um segundo, o Google me deu 44.200 milhões de ocorrências. Aí eu falo assim, se eu mando isso para o estudante, olha, eu quero que vocês leiam sobre transformação digital. Ele escreve essa palavra no Google e vai ficar maluco. 44.200 milhões de ocorrências. Então, aí está hoje o papel do professor na era digital. Vai selecionar, vai definir conteúdos, leituras, atividades, ferramentas, competências que devem ser trabalhadas pelos alunos. Aí eu lembro muito de uma fala, uma reunião que nós estávamos, eu e a Bianca, e ela falou assim, peraí, a Bianca também está aqui na lista, vai falar com vocês daqui a pouco. O que é que nós queremos fazer? Né? Quem é que nós queremos formar? E aí, nós passamos alguns dias pensando nisso, e para colocar isso no papel. O que é que nós queremos formar durante o processo de transformação da grade do curso? E aí nós chegamos à conclusão de que nosso objetivo no curso de cooperativismo é formar cidadãos que tenham competências para trabalhar, ou para gerir, ou para atuar dentro de organizações cooperativas. Mas o nosso primeiro papel é formar cidadãos e cidadãs, pessoas que tenham condições de atuar dentro, especificamente, dessas organizações cooperativas. Beleza? Então, foi com nesse contexto, nesse ambiente que nós reformulamos a grade curricular, que hoje vocês, alunos de 2020, 2019, já pegou essa grade, estão aí tendo que seguir, tendo que acompanhar, e agora nós temos mais uma variável, que é a transformação digital, que ela já vinha, né? Ela já vinha acontecendo há muito tempo, ela já vinha se consolidando em vários aspectos, só que agora ela entrou como uma enxurrada, e agora, assim, ou vai, eu não tenho visto mais muita alternativa. Então, isso é o que eu queria comentar com vocês. Nós vamos ter agora aqui, dia 1 e 2, a Semana do Cooperativismo, algumas revistas do cooperativismo vão promover isso, e a Mundo Coop vai fazer um evento digital no dia 1 e no dia 2. E eu vou participar desse evento com uma fala, com uma apresentação, e essa apresentação vai entrar na agenda das atividades com os estudantes do cooperativismo. Então, nós vamos encontrar de novo aí no dia 2, espero, no dia 2 de julho. Foi um prazer, moçada. Professor, obrigado. Essa atividade que o professor Paulo está se referindo, pode ficar tranquilos que eu vou mandar lembrete para vocês, vou mandar link, tudo direitinho para vocês, então vocês vão ter bastante divulgação desse evento, assim como outros também que vão surgir ao longo desse período. E como eu disse, né, repito, depois dessa enxurrada de live, muitas delas sem propósito, a gente vai começar a fazer alguma coisa que seja focada para vocês. Primeiro, vocês tiveram aquele monte de opção, a gente também viu, inclusive, aquilo que presta e aquilo que não presta, e vão tentar fazer algumas coisas que tenham mais significado para vocês também, para que seja mais útil, e de preferência, quanto mais gente, melhor. E aí é para todos os estudantes, de fato, né? Eu vou pedir agora para falar, então, outro egresso do nosso curso também, que é o professor Alair, que é o professor Alair, ele é veterano meu. Ele entrou na universidade em 2004 e eu entrei em 2005. Então, nós temos aí pouquinho tempo formado, nós somos recém-formados. Valeu, Matheus. Bom dia para todas e para todos.
agradecer também a oportunidade. Eu acho que é muito necessário a gente começar, de fato, a ampliar essas interações no ambiente virtual. Hoje, de fato, o ambiente virtual tem se tornado também muito relevante como ambiente de aprendizagem, e a gente está aprendendo a lidar com isso e a criar novas dinâmicas também para oportunizar. Eu acho que vários dos colegas falaram muito bem sobre isso. O Pablo já tratou aí de uma tendência importante do cooperativismo, né, da transformação digital, e de fato isso está sendo colocado como pauta estratégica para o cooperativismo nacional. O ano passado, no Congresso Brasileiro do Cooperativismo, a OCB, né, por meio dos delegados e dos participantes, já definiu, inclusive, essa como uma orientação para as cooperativas filiadas. Então, isso entrou não como tendência, mas como realidade das cooperativas, e agora, no período pós-pandemia, a análise que tem sido feita por vários integrantes do sistema é de que isso vai ser acelerado e vai demandar, de fato, um novo comportamento organizacional e, mais do que isso, uma mudança de mentalidade, de fato, nas cooperativas. Isso é muito importante porque, dentro dessa construção, o perfil profissional também se altera. Mas não é muito diferente do que já se vinha trabalhando em anos anteriores, já se vinha construindo como perspectivas, né? Eu acho que, tomando o que o Pablo falou para aproveitar o diálogo, essa transformação digital não é apenas a inserção de tecnologia e de mudança nos processos físicos para os processos digitais. Mais do que isso, é a mudança da mentalidade, né, que alguns estão chamando de mindset, das organizações, para que, de fato, a transformação aconteça. Então, a base das orientações, das discussões, inclusive nesse livro que o Pablo colocou, é de que a transformação digital é uma transformação de pessoas e não apenas de tecnologias. Na graduação, é importante frisar, né? Assim, a gente já tem, nós temos poucos calouros aqui, calouras, e eu acho que nós precisamos criar essa corresponsabilidade entre o CA, a Campic, os professores, o departamento, para ampliar o envolvimento dessa turma nessas discussões, para nós guiarmos, de fato, os processos de aprendizagem relacionado a esse período inicial de socialização. Isso vai ser muito importante. Nós temos pouquíssimos aqui, a gente precisa criar um mecanismo de mobilizar essas pessoas para estarem, de fato, conectadas, né? O Matheus vai apresentar aí algumas alternativas, ele já marcou um encontro, eu também já marquei um encontro, a gente vai socializar isso. Eu e o professor Gabriel, da Universidade de Santa Maria, nós vamos fazer um diálogo aí sobre a importância do cooperativismo no mundo pós-pandemia. É uma discussão muito importante que está sendo colocada. Essas mudanças que estão sendo aceleradas, induzidas nesse período e pós-pandemia, a perspectiva é de que permaneçam. Nós temos já alterado muito a grade do curso e a apropriação das próprias disciplinas para trabalhar com esses elementos. O que foi definido, por exemplo, no Congresso Brasileiro do Cooperativismo, nós já temos incorporado isso em disciplinas. Eu sei que o Pablo já está trabalhando, eu também estou trabalhando com isso, em função dessa demanda. Na disciplina de introdução, a gente já trabalha com algumas reflexões relacionadas ao cooperativismo digital, à economia compartilhada, as diretrizes do cooperativismo brasileiro, tiradas no Congresso Brasileiro do Cooperativismo, para, desde o primeiro período, nós termos noção, de fato, de quais são os caminhos que estão sendo tomados aí pelo cooperativismo brasileiro, e a referência que ele tem também em outros movimentos que a própria Aliança Cooperativa Internacional tem construído e dialogado com o movimento nacional aqui no Brasil. Então, isso é muito importante. Mas eu acho que, apesar da necessidade de nós criarmos a oportunidade do ambiente virtual de aprendizagem, que agora é necessário, isso não, de fato, não reduz o potencial que nós temos e a necessidade também da interação, porque, principalmente nessa disciplina de introdução, um dos principais resultados que a gente espera
é a integração entre as pessoas que fazem parte, é a oportunidade de desenvolver habilidades que não são apenas técnicas, mas são também comportamentais, é o engajamento e a identidade da turma, e isso é fundamental, né, o ambiente presencial, e a gente tenta criar agora também mecanismos para ampliar essa interação até que nós possamos, de fato, voltar a nos reunirmos. Na disciplina de Educação Cooperativista, que eu trabalho, que é Educação Cooperativista 2, a gente retoma também essas perspectivas aí tiradas do cooperativismo nacional, as orientações em relação à educação cooperativista, do cooperativismo que está sendo construído, que hoje já se materializa, introduzindo alguns elementos importantes que já foram sinalizados como necessários, principalmente essa questão da transformação digital, da comunicação, né, cooperativa cooperado, introduzindo aí a organização do quadro social como estratégia de governança e de gestão nas cooperativas, não apenas para fomentar a cooperação, mas para criar vínculos de fato e para construir relações de fidelização do cooperado, mas introduzimos outras metodologias vinculadas a design thinking, gamificação, aprendizagem ativa, que são elementos importantes que estão sendo colocados agora. O SESCOP Nacional está fazendo um grande trabalho agora com todos os técnicos de todas as organizações estaduais para trabalhar com educação à distância, criar uma plataforma que já foi colocado aqui nos comentários também, eles estão mudando um pouco essa proposta. Na verdade, essa proposta já estava no planejamento do sistema, porém, com a situação da pandemia e do isolamento social, eles aceleraram a transformação que foi necessária, que foi planejada anteriormente. Dentro desse contexto, eu acho que é importante salientar que nós estamos, né, professores, departamento, curso, mobilizados também para pensar estratégias, né, de aprendizagem no pós-pandemia e abertos também a introduzir as discussões que vão ser necessárias e que se fazem necessárias agora para abordar assuntos e ferramentas que passam a dinamizar, de fato, o processo de interação das cooperativas e a própria gestão. Isso vai ser muito importante. E eu acho que um elemento importante que o curso propicia, que a gente tenta problematizar nas disciplinas também, a Ivonete colocou lá muito bem na apresentação dela, de interpretar o mundo em si, a realidade, a partir das discussões das disciplinas, trazendo problematizações sobre os processos sociais e políticos. Então, quando a gente fala transformação digital do cooperativismo, temos que tomar um grande cuidado, primeiro, para não homogeneizar o que é o cooperativismo brasileiro, e depois para não colocar isso como uma solução universal para o cooperativismo, porque se nós pegarmos o censo agropecuário, o último censo agropecuário, nós vamos perceber que 70% dos estabelecimentos agropecuários não têm acesso à internet. Então, eu participei de um seminário recentemente, falar que é necessário que todos passem a digitalizar os seus negócios, e quem não fizer isso está atrasado, é muito restrito do ponto de vista analítico, porque a gente não compreende de fato a realidade das cooperativas brasileiras. Então, eu acho que esse é um outro elemento que o profissional precisa estar preparado para interpretar a realidade e a dinâmica das cooperativas, dos cooperativismos brasileiros, para pensar de fato nesse processo pós-pandemia, como isso vai estar organizado. Essa é uma discussão que está sendo colocada por vários grupos, muito importante, de como, no pós-pandemia, a cooperação e o cooperativismo podem se fortalecer e que tipo de organização, que tipo de orientação as organizações cooperativas vão, de fato, coordenar para essa transformação e para a digitalização dos negócios, que, de fato, é uma realidade, apesar da desigualdade que o nosso país, que é estrutural, que o nosso país coloca, impõe uma série de limitações para nós pensarmos a nossa atuação profissional no cooperativismo de maneira geral. Na universidade, eu acho que tem aí, né, que já foi comentado, dois campos de aprendizagem importante, que é a pesquisa, né, eu também sou vinculado à pós-graduação, acho que isso o Pablo comentou, nós temos lá
estudantes do cooperativismo que fazem pós-graduação, que estão estudando cooperativas, então, para os calouros que estão chegando agora, para as pessoas que estão aí no curso, que querem criar também novas perspectivas, novos estudos, a pós-graduação é muito importante, e estudar a realidade do cooperativismo e as perspectivas é uma agenda de pesquisa muito relevante, principalmente no momento que a gente vive agora. A extensão universitária, já foi comentado, é um processo muito importante. Agora as atividades presenciais estão paralisadas, mas tem uma série de atividades que estão acontecendo de maneira remota, que estão oportunizando interação entre muitas pessoas, que estão, de fato, ganhando muita escala com a oportunidade da participação por plataformas digitais. Então, a extensão ela continua e é um espaço de socialização importante também, como perspectiva. Tem um outro elemento para ir encerrando também, que eu estou participando de um movimento aí nacional e internacional ligado à proposta de uma economia mais inclusiva e sustentável, vinculada a uma iniciativa do Papa Francisco, e constantemente a discussão que se tem é de que a cooperação e a solidariedade vão ser e precisam ser, de fato, ferramentas para repensar a economia. E isso não é só para grupos de pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, que vão perder os seus empregos. As grandes empresas, as grandes cooperativas estão pensando em novas estratégias, em novas oportunidades para gerar valor diferente para a sociedade, e isso tem alterado o perfil, de fato, de muitas grandes corporações, mas principalmente pode orientar muitas políticas públicas e então colocar que, mais do que nunca, um profissional que entenda de processos cooperativos, que entenda da organização econômica coletiva, vai ser necessário num processo pós-pandemia, e principalmente porque, como o Pablo falou, essa transformação não é uma transformação apenas nas tecnologias, é uma transformação nas pessoas. Então, nós precisamos ter o curso também como oportunidade para mudarmos as nossas habilidades pessoais, comportamentais, para nós conseguirmos fazer uma leitura mais complexa das realidades organizacionais que a gente vai trabalhar, intervir, para poder, de fato, intervir de uma maneira mais adequada, tendo as pessoas como centro da transformação digital, porque esse é o valor que o cooperativismo, de fato, defende. Então, eu acho que tem muitas perspectivas que nós precisamos construir, e a gente precisa construir isso agora também, já oportunizando essa interação. Colocar à disposição, a gente está em diálogo aí, vamos criar outras oportunidades, várias temáticas vão poder ser discutidas nesse ambiente virtual também. O Matheus vai falar um pouco mais sobre isso. Eu acho que essa é uma iniciativa que a gente precisa construir coletivamente agora e criar oportunidade para os calouros também terem uma participação mais efetiva. Mas a gente vai conversando, né? A oportunidade fica aí do diálogo. Valeu e até a próxima. Obrigado, professor Laí. Essa atividade também do professor Laí, da mesma forma, eu vou encaminhar para vocês quando tiverem já os horários, tudo que a gente faz esse encaminhamento. E para fechar agora, então, com chave de ouro, antes da gente começar as perguntas e os questionamentos, eu vou falar um pouco mais também sobre atividade online, eu vou passar a palavra, então, para a professora Bianca, que, dentro dessa perspectiva que o Alaí falou de ensino, pesquisa e extensão, ela encampou brilhantemente uma das melhores ferramentas ou das melhores oportunidades de extensão que a gente tem dentro do curso de cooperativismo para a extensão, que é a incubadora de tecnologias cooperativas populares. Então, professora, pode ficar à vontade. Obrigada, Matheus. Queria dar bom dia a todos e todas, né, aos meus colegas professores. É sempre bom estar nesses espaços, né, e ainda melhor retomando esse contato com os estudantes e podendo falar um pouquinho, ou talvez pensar um pouco sobre o nosso futuro depois da pandemia, mas também na nossa atuação profissional. Queria dar um bom dia especial, acho que para os calouros que estão aqui presentes, na verdade, para as calouras, que eu acho que eu anotei aqui é Amanda, Bianca, Stephanie, Isabela, Camila, Natália e Sara, e aos outros estudantes que também estão aqui. Alguns eu tive contato no início
desse semestre, na disciplina de políticas públicas, e outros que eu já tenho aí uma trajetória antiga, muitos participaram da ITCP, então queria dar bom dia, dizer que é um prazer estar nesse espaço com vocês, retomando. Queria dizer que, então, meu nome é Bianca e eu dou as disciplinas, começo a falar um pouquinho disso, vou tentar não me alongar porque a gente já está com um tempo curto. Eu ministro as disciplinas de desenvolvimento local e políticas públicas. No terceiro período, algumas pessoas eu já identifiquei que estão matriculadas, a gente começou essas 2 semanas, e dou também as disciplinas de economia solidária 1, que é obrigatória, desenvolvimento local e políticas públicas é obrigatória também, economia solidária 1 é obrigatório, quem gosta muito faz economia solidária 2, e eu também oferto disciplina optativa, que além da economia solidária 2 é também empreendedorismo social. E aí eu queria dizer, assim, dessa importância da gente pensar também a formação de vocês nesse quadro de pandemia, em todas as soluções que outros professores trouxeram, mas eu acho que corroboro com a professora Ivonete, de pensar também nessa nossa formação a partir dessas disciplinas, né? Então, eu acho que políticas públicas e desenvolvimento local, todos os dias a gente tem uma notícia sobre essa perspectiva do papel do Estado, das políticas públicas, então eu acho que reforça a gente sempre estar atento nesse momento para verificar o quão é importante, né, o Estado e as políticas públicas na nossa vida, principalmente no momento de emergência e num momento tão atípico como esse. Então, eu acho que isso reforça a importância dessa disciplina que a gente dá no terceiro período, e também da economia solidária, que eu acho que vários professores já tocaram, sobre a perspectiva que a gente vem dizendo há muito tempo, como é importante pensar a economia com a centralidade na vida, com a centralidade na sustentabilidade, e eu acho que essa pandemia faz a gente refletir sobre isso. E pensando nisso, professor, pensando nisso, o professor Matheus já disse, eu e o professor Ivonete somos as 2 professoras que estamos aí com vocês, é importante a gente pensar também nesses projetos de extensão com os quais a gente trabalha e todas as desigualdades que a gente já enfrentava antes da pandemia e que eu acredito que nós estamos enfrentando agora e vamos enfrentar mais para frente, e como que esses aspectos da cooperação e da economia solidária, das cooperativas populares, eles podem ser resultados. Então, queria dizer da Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares, em que a gente tem projetos que estão acontecendo, a economia não para, e vários empreendimentos que nós apoiamos, eles estão em atividade, são trabalhadores e trabalhadoras que estão aí correndo risco para fornecer alimentos, como os agricultores familiares, para fornecer, para fazer a coleta seletiva, como os catadores. Então, nesses 2 projetos, se vocês quiserem acompanhar, a gente tem realizado uma vez por mês uma feira virtual. Eu vi que na última feira vários estudantes entraram, então está lá disponível as feiras virtuais, que a gente fala não só do que eles estão fazendo agora, né, do que essas trabalhadoras e esses trabalhadores estão fazendo nesse momento, mas também a gente fala sobre essas questões, sobre economia solidária, agroecologia, agricultura familiar, o próprio artesanato, o papel das mulheres nesse momento. Então, eu acho que vale a pena, se vocês quiserem acompanhar, a gente já fez 2 feiras virtuais. E também a gente tem, eu e o professor Ivonete, estamos coordenando uma campanha junto às associações de catadores e catadoras para que eles tenham segurança no trabalho deles. É uma campanha de doação, mas também de conscientização sobre a coleta seletiva. Para eu não me alongar mais, né, já falei um pouquinho dos projetos, queria dizer que também vamos fazer, eu e a professora Ivonete, a gente está organizando algumas atividades com essa centralidade da pesquisa, da extensão, debatendo alguns temas que são importantes, e aí eu deixo aqui o meu convite para que todos que estejam aqui, para que a gente possa se envolver nessa organização. Não sei se a professora Ivonete quer complementar, eu acho que é isso, né, da gente retomar esse diálogo, digamos, essas ferramentas digitais, elas são importantes, a gente já tem discutido há muito tempo essa nova sociedade, mas
que a pandemia ela traz isso com mais força e que é preciso a gente refletir com cuidado para que a gente também não acredite que somente isso vai construir um mundo melhor ou outro mundo possível depois da pandemia, tá bom? É isso. Ótimo. Muito obrigado. Então, professora. Professor Ivanete, quer complementar alguma coisa? Eu acho que nós conversamos sobre uma agenda, a gente vai fechar essa agenda, né, e dentro dessas atividades que o curso vai propor, né, para não ter sombreamento, para não bater agenda, a gente compartilha depois com você e você repassa isso para o grupo, né, de e-mails dos alunos. Eu acho que é isso, que a nossa intenção é essa, né? Pegar alunos, por exemplo, que estão trabalhando com pesquisa e outros que têm atuação mais na extensão, conversar, né, e conversar com isso, com a possibilidade de inserção desses alunos na pesquisa e na extensão dentro do curso, né? Nós já pensamos no formato, até nos nomes iniciais para as primeiras atividades. A gente fechando, a gente manda a agenda para você e você compartilha com os alunos, né? E, claro, essa atividade é pensada para eles, então é super importante, principalmente, né? Gostaríamos que os calouros estivessem envolvidos. Obrigada. Ótimo. Tudo bem, então. Vamos fazer dessa forma, então. Eu vou agora passar para, né? Vou fazer uma breve fala e passar para as perguntas e respostas, mas antes disso, até como foi o combinado aqui, porque vocês, nossos queridos alunos, podem achar que nós estamos na rede, dormindo e, né, embalando o sono, enquanto a pandemia está rolando e nós não estamos dando aula, mas é bem o contrário. Para dizer a verdade, o Pablo pode falar isso porque ele está dando a disciplina, dá muito mais trabalho trabalhar de forma virtual do que naquele dia a dia ali que um telefonema ou uma reunião presencial resolve tudo. Então, nós combinamos que a partir de agora, a parte de pergunta e resposta, eu ficaria aqui para ajudar ou para fazer as respostas. E aí eu queria primeiro agradecer demais a presença dos professores pela vinda e pela disponibilidade para falar com os estudantes. E os professores são encorajados e eu, o centro acadêmico, a empresa Júnior, nós vamos ajudar da forma que for para divulgar, queira ficar para a gente responder à vontade para seguir com as atividades de vocês aí durante no decorrer do dia. Muito obrigado novamente. E aí eu passo então para a minha pequena fala e depois para começar a responder aqui as perguntas. Tá? Conseguiram ouvir bem o que eu disse? Não, travou tudo. Vou tirar o vídeo aqui então. Tirar o vídeo aqui para repetir. Então, obrigado aos professores pela participação. Nós estamos. Eu vou passar agora para essa pequena fala minha e para responder algumas perguntas. Como a gente tinha combinado, os professores ficam à vontade para ficar ou não, vocês fiquem à vontade, porque realmente a gente sabe que temos bastante coisa acontecendo nesse tempo aí. E só tem duas coisas que eu queria falar antes de partir para as perguntas. Primeira delas, já na semana que vem, quinta-feira, vou mandar isso para vocês. Eu vou chamar, né, convidei recém-formados, gente que acabou de formar, recém-egressos do curso e que já estão atuando no mercado de trabalho e em pesquisa. Então, nós Matheus, está falhando.
gente como o Guilherme, que está na pesquisa, a Nájila, que é uma aluna nossa que está trabalhando não com cooperativa, mas trabalhando com esse inclusive envolvendo a Mariana. Então, esse que é o foco dessa primeira transmissão que nós vamos fazer para todos os estudantes do curso. E nós queremos que desde calouro até os próximos de formar e até os ex-alunos, se for o caso, participem também dessa live com a gente. Tudo bem? Melhorou um pouco a conexão aí? Como que tá? Os 2 últimos minutos que você falou, não deu para entender nada, Matheus. Ixi, então eu estou tentando melhorar a conexão aqui, mas só fica o convite. Fica o convite, então, para nossa... Vou mandar as informações todas para a nossa próxima live com recém-formados que já estão atuando tanto na pesquisa quanto no mercado de trabalho com o cooperativismo ou não com o cooperativismo, e que o curso serviu para eles do mesmo jeito, tá? Agora ficou bom? Parece que agora está melhor. Ótimo. Então tá bom. Então, bem, eu pedi para o João Pedro, pessoal do CA, para ir anotando algumas perguntas aqui. Não me parece que foram muitas, e perguntas de todo tipo, né, que são perguntas, inclusive, sobre o registro escolar aqui, que eu vi que o próprio Vinícius fez. O João, você pode fazer o favor para a gente de dizer aí quais foram que você anotou, e se for o caso, a gente até pede para a própria pessoa dizer se não forem muitas, senão você mesmo fala e a gente vai tentando responder aqui. Beleza, Matheus, eu dei uma organizada aqui. Posso começar? Pode ir embora. Bom, a primeira pergunta é a do Anderson Cunha e foi direcionado para você, Matheus. Então, Ele quer vamos saber se os processos que estão no registro escolar voltam a dar andamento só quando as aulas presenciais voltarem. Eu já liguei para o registro escolar para discutir sobre isso. Novos processos no registro escolar, de fato, está muito difícil de começar. Aqueles que já começaram, como é o caso da pergunta que o Anderson fez, eles vão depender agora de reunião de comissão coordenadora. No nosso caso específico, o plano é ter nessa semana, na semana que vem ou na próxima, uma reunião nossa da comissão coordenadora, para que a gente dê prosseguimento nos processos que já se iniciaram no registro escolar. Aqueles processos que estão pendentes de iniciarem no registro escolar, pela resposta que eu recebi da atendente lá que estava lá no registro escolar, se forem aqueles que dependem de entregar um formulário presencial, não está tendo jeito. Então, quer dizer, basicamente todos são assim, então esses processos eles não se iniciam enquanto não houver uma segunda ordem aí da administração superior da UFV. Os que já começaram, nós estamos tentando dar encaminhamento, então é provável que vários desses que estão ali na coordenação, não são muitos, mas os que estiverem na coordenação, eles vão ter encaminhamento a partir dessa próxima reunião de coordenação que nós vamos fazer. Essa é a situação agora dos processos. Acho que deu uma respondida. Quem quiser continuar mandando as perguntas, a gente vai anotar aqui e organizá-las. Ainda, Matheus, para você, o Vinícius Salles perguntou se existe uma questão, uma perspectiva sobre os estágios. Tudo bem. A questão de estágio ela está um pouco interessante. A gente, inclusive, conversei ontem com o Pablo, aí a gente estava falando sobre algumas questões que podem ficar um pouco em stand-by ou paradas por causa dessa readequação que muitas organizações estão fazendo. Então, organizações que ofereciam estágio, elas estarem com um pouco de receio de começarem agora, e tem a própria questão interna da UFV. A UFV,
ela estava um pouco receosa de aprovar estágio. Então, o serviço de estágio, o SEST, ele estava um pouco receoso de permitir estágio. Mas parece que vários outros cursos estavam demandando que estágios fossem registrados. Então, quer dizer, na burocracia daqui da UFV, se for comprovado, ou se for pedido para que o ofertante de estágio diga que tudo vai correr dentro das normas sanitárias, o estágio pode ser aprovado ou até renovado, isso burocraticamente falando. Em termos de oferta de vagas, nós estamos tendo uma queda nessa oferta de vagas na medida do possível, no sentido de que alguns empreendimentos estão repensando quando vão voltar a ofertar essas vagas, mas outros não. A busca por vagas, vocês sempre tiveram plena liberdade de ligarem e de inclusive falarem, fala com o nosso coordenador, ou falem com um professor que vai me orientar nisso daí, e a gente fala que, da nossa parte, burocraticamente, nós estamos à disposição para enviar o estudante. A UFV Cred, por exemplo, continua tendo atividade de vários estagiários que estão lá. O caso aí do Desley, que estava lá que está lá no Acre, está tendo estágio normalmente. Então, quer dizer, tem esses dois pedaços. Pedaço burocrático, a gente consegue ainda registrar os estágios novos que vierem a aparecer. A parte de oferta de estágio, infelizmente, tem uma pequena queda nesse período, né? Fazer o quê? Mas vocês ainda podem buscar e a gente continua sempre buscando e recebendo as ofertas, mas deu uma caída. Matheus, ainda tem mais uma pergunta sobre essa questão de estágio, que foi o Darley, que ainda trouxe uma espécie de experiência dele. A Sicredi, eles mandaram os estagiários para casa por determinação do Ministério Público, porém sem a suspensão do contrato do estágio. Com isso, estão fazendo as atividades de forma virtual. Essa forma de estágio contará para a disciplina? Se não tivesse registrado, a forma como vai acontecer não é problemático, não. Isso daí o Alaí pode até complementar isso daí para a gente, mas a princípio a ideia é que, por exemplo, o próprio Desa lá falou para a gente antes do início da reunião aqui, que ele estava trabalhando no home office, né? Então mas estava trabalhando. Agora tem que ver se realmente parou tudo. Mas mesmo assim, parou tudo por uma questão completamente fora de controle. Então, não é má fé do estudante, ele não está podendo exercer a sua atividade. Se ele estiver exercendo em home office, tranquilo. Se ele realmente parou tudo, aí nós temos que verificar, mas de qualquer jeito, eu imagino que não seja um grande problema pelo fato de que o estudante não está agindo de má fé. Ele foi obrigado a parar a sua atividade por um motivo de força maior, né? Então, esse é um ponto que a gente... É o ponto entendido, digamos assim. Mas, Alaí, você quer complementar isso daí de alguma forma? É isso mesmo, Matheus. Se o trabalho não foi suspenso e a atividade foi transferida aí para o ambiente de home office, mantém o estágio normal, vai contar normalmente. Agora, se a atividade foi efetivamente suspensa, ela deixa de contar o tempo de estágio. Mas eu estou esperando o posicionamento formal do SEST, da divisão de estágio, para entrar em contato com os estudantes e verificar, porque provavelmente nós vamos ter que entrar em contato também com as concedentes do estágio para verificar o regime que foi definido no período de pandemia. Ótimo, tudo bem, então é isso mesmo. Matheus. Pode seguir. Eu acho que a última pergunta aqui para você é da professora Ivonete, que eu tenho certeza que todo mundo está querendo muito saber. Algum indicativo das retomadas das aulas em formato remoto em agosto? Pois é, a gente recebeu, eu estava falando no iniciozinho aqui da reunião que a gente tem, inclusive, agora a edição de uma portaria que saiu ontem, deve ter saído ontem à noite, que é a edição da portaria que prolonga a possibilidade de aula virtual até o final do período de emergência, que é 31 de dezembro de 2020. Isso vai fatalmente acabar fazendo com que a administração superior da UFV comece a se movimentar no sentido de retornar às aulas de uma forma mais abrangente. Porque, veja bem, período de outono, da forma como ela está acontecendo agora, ela foi completamente voluntária. E por que foi importante que ela acontecesse e que não fosse uma coisa tão abrangente, digamos assim? Porque nós estamos falando de meio que um laboratório para saber como que professores e alunos iriam lidar com
com esse processo, né, de trabalhar online. Entretanto, obviamente que nós, o UFV, também temos que lidar com algumas limitações muito importantes. Talvez vocês já viram que o PVANet ou o Sapiens lançou lá um questionário para vocês preencherem como que estava a situação de conexão e de ambiente de estudo de cada um. E é visto lá que uma boa parcela da comunidade acadêmica não tem acesso à internet de qualidade ou até mesmo a ambiente de qualidade para participar das atividades. E uma realidade que não é nossa, essa não é nossa, tem muita aula prática. E o que vai acontecer com a aula prática, né? Então, quer dizer, esse período de outono é um laboratório para isso tudo. Tá? É um laboratório para tentar verificar como trabalhar com isso tudo. E vai achar soluções para isso tudo? Provavelmente não. Mas vai tentar atenuar alguns problemas e talvez até mesmo, não é garantir, isso daqui eu estou falando por mim, não estou falando pelo que eu ouvi da administração superior, talvez nós tenhamos que oferecer chip de celular para aluno, nós temos que oferecer tablet ou computador para aluno, nós temos que remanejar algum tipo de equipamento para aluno para que os alunos tenham condições de participar da atividade, mas ainda assim nós vamos estar deixando gente que mora em lugares que não tem acesso à internet sem esse acesso. Mas assim, a visão que eu estou captando da administração superior é que é melhor tentar fazer alguma coisa do que não fazer nada. Então, e quando eu digo não fazer nada, não é no sentido pejorativo da frase. Não fazer nada, muitas vezes, é importante para passar uma sinalização de que, olha, o que vocês estão querendo que se faça, a universidade dá conta de fazer, mas os alunos dela não dão conta de fazer. Mas só que a situação é delicada, o momento é muito, digamos assim, diferente. Então, parece que vai haver um esforço, sim, para que quando o período de outono acabar, a gente comece a ter discussões sobre uma quantidade maior de disciplinas e até mesmo um período de verão, de inverno, sei lá o nome que vão dar para isso, em que praticamente todas as disciplinas voltem e elas voltem em caráter mais ou menos obrigatório, digamos assim. Então, assim, vai ter uma discussão com a comunidade acadêmica, não é uma coisa tão simples, mas seria mais ou menos seguir o que USP, Unicamp e algumas outras federais estão fazendo já. Então, eu estou me delongando na resposta aqui, porque ela é complexa. A resposta não é tão simples, não. A professora Ana, Mateus, pode ficar à vontade. Eu gostaria só de complementar, porque em relação à normativa que saiu do MEC, a universidade está se reunindo agora, os diretores, o reitor com os pró-reitores, e é praticamente certo que vai haver, depois do período especial de outono, a oferta de outros períodos especiais, porque, na melhor das hipóteses, se a gente tiver uma vacina agora em julho aprovada, a comercialização dela só deve acontecer no início de 2021. E com essa nova portaria do MEC, dando a possibilidade de prorrogar as atividades online, remotas, até dezembro, a universidade deve mudar de postura, inclusive em relação a disciplinas práticas. A ideia é que uma disciplina que tenha aula prática, ela seja desmembrada em duas, e que se os estudantes cumpram a parte teórica agora, e depois eles cumpririam em 2021 com o retorno, se for em 2021 mesmo, pode acontecer da gente ter uma grande surpresa, mas nada indica que teremos. Então, ao retornar à aula presencial, que a parte prática ela seja complementada, mas a saída para essas disciplinas que têm carga horária prática é desmembrá-la e concluir a parte teórica e deixar a parte prática para ser avaliada no momento presencial, mas não ficar sem oferecer as disciplinas. Essa parece ser a tendência que está sendo cada vez mais reforçada com essa nova portaria do MEC, né? E, assim, em relação a essa pesquisa que o Matheus comentou,
foram 8.000 estudantes que responderam, e grande parte, 70% desses respondentes são oriundos de família que não ganhavam mais do que 2 salários mínimos e que desejam ardentemente que essas disciplinas sejam oferecidas. Os problemas, eles existem, não foram medidos no questionário adequadamente, porque uma coisa é medir no momento em que foi o que foi feito, no momento em que os estudantes estavam online, se mediu a capacidade de transmissão, de acesso, eu não sei o termo técnico, mas ela é menor quando a gente está acessado do que do que a gente tem de fato de potencial. Então, mas necessariamente está se pensando também em formas de assessorar aqueles estudantes que vão ter uma dificuldade. Uma dessas formas por exemplo, uma coisa que apareceu muito no questionário é que em determinados horários, para quem está em zona rural, está em municípios menores, a conexão fica complicada. Então, gravar a aula dá a oportunidade de flexibilizar o acesso para o horário em que, em determinados locais, o acesso é pior. Eu estou falando de 2 disciplinas que eu estou conduzindo, né? E as 2 têm sido muitíssimo satisfatórias, né? E eu tenho ouvido de outros colegas que estão ministrando também depoimentos como o que o Pablo deu aqui, né? A gente está tendo que se reinventar, mas os estudantes também estão muito abertos a interagir. Então, nas 2 disciplinas que eu estou ministrando, metodologia científica na pós-graduação, na economia doméstica e sociologia rural no departamento, nas 2 tem sido muito bom, mas muito bom mesmo, assim, o nível de participação e de interação. Não deixa de ter problema de uma falhazinha. Ontem, inclusive, foi o dia que mais teve, mas a gente consegue retomar. É algo que é paliativo, mas que esse paliativo está surpreendendo a todo mundo com a possibilidade de interação. Então, de fato, a universidade está muito determinada diante de um cenário que não tem solução imediata de retorno a achar estratégias de voltar ao oferecimento de disciplinas. E agora a gente tem aí um tempo, as aulas do período especial de outono terminam dia 22 de julho, então tem um prazo aí para a administração superior pensar nos vários problemas a serem solucionados para oferecer as disciplinas remotamente, né? Mas cada vez os estudantes estão respondendo mais ao questionário, era 8.000 na semana passada, provavelmente deve ter passado de 10.000 já, é importante que vocês respondam, para que esse mapeamento fique mais fidedigno possível e a universidade possa tentar se colocar da forma mais efetiva, mais oportuna que for possível para a gente ter um retorno às atividades remotas ampliado, ok? Essa é a tendência. Professora, estou respondendo a professora Ivanete, que perguntou sobre os 8.000, na verdade foram 8.000 respondentes, e eu vou passar o link aqui no chat aqui, e dá para vocês conferirem as respostas. Vocês podem dar uma olhada nas respostas para verem como que está eu vou capturar esse link aqui e passar ele. Dá para conferir, inclusive, por curso. Dá para ver quem respondeu no curso de cooperativismo, Ivonete. As respostas que foram dadas, né, eu acho que é importante compartilhar esse material. Dá para ver por departamento, né? Então, isso ampara bastante a tomada de decisão. Isso, justamente. Eu acho que, Matheus e
acho que 90 pessoas, né? Eu acho que 90 estudantes do cooperativismo responderam, se não me engano. E o CA também está fazendo um processo de pesquisa, não sei se eles podem falar um pouco. Manda ver. Sim, pode falar. Posso falar? Eu acho que seria bom, João, só para dizer se vocês já tiveram alguns resultados, o que vocês analisaram sobre isso. Acho que seria importante. Tá certo, Bianca. Obrigado. Nós estamos aproveitar esse momento, né, para a gente divulgar que a gente vai lançar hoje um questionário através do e-mail institucional dos alunos, assim, aquele e-mail do Sapiens, né, para que as pessoas possam responder qual é o nível de acesso delas à internet, porque, por exemplo, nós temos muitos alunos oriundos da zona rural que reclamaram, né, por exemplo, no dia que abriu para pegar as disciplinas do período especial lá de outono, que não conseguiram acessar o sistema e não conseguiram incluir as disciplinas, porque não têm assim, um acesso muito bom à internet e acabaram perdendo as vagas, porque cada turma tinha 35 vagas e ficaram sem oportunidade. Então, o centro acadêmico, né, através dessa demanda, através da indicação dos professores, nós construímos um Doodle e a gente vai encaminhar para os alunos através do e-mail. Inclusive, isso foi uma grande problemática, né? Essa questão de não ter a vaga, não conseguir a vaga. A gente entende a frustração, mas, assim, tentando me colocar no lugar do estudante, eu ficaria puto demais da conta. Então, não tem nem como falar desculpa nesse caso. Professor Regiel, obrigado pela participação. É muito bom, é importante o senhor tá participando com a gente. O senhor é nosso parceiro. Mas continuando aqui, a questão é que foi um teste mesmo, gente. Por mais que vocês quisessem ter aula, assim, eu nunca vi tanta gente querendo ter aula. Eu fiquei até feliz que isso mostra que vocês valorizam a gente, porque muita gente querendo ter aula, isso é ótimo, porque eu sempre achei que todo mundo achava muito ruim ter aula, mas é bom que vocês passam um período sem, que aí vocês valorizam a nossa presença e as nossas aulas, né? Isso é bom. Mas mas obviamente que se for para pensar em outros períodos dessas aulas, isso daí com certeza tem que ser levado em consideração, uma reserva de vagas para aquele curso para o qual essa disciplina é obrigatória, coisa nesse sentido. Isso aconteceu, inclusive, na pós-graduação. A gente oferecendo disciplina de economia aplicada e não tinha essa trava, e veio um monte de gente de administração pública, um monte de gente da economia doméstica e tudo mais, e pegou essas vagas dos estudantes da economia aplicada. A gente não teve o que fazer, vai oferecer a disciplina sem problema nenhum. Mas ficou um pouco chato, o pessoal não gostou e tudo mais, mas isso é bom, porque mostra que está todo mundo querendo ter uma aula, né? Ou uma boa parte do pessoal está querendo ter uma aula, isso é legal. Matheus, só complementando, posso falar? À vontade, pode sim. Eu até mandei já pelo chat para o João Pedro, que além da conexão, claro, que é essencial, a questão do ambiente. Porque, por exemplo, eu tenho alunos orientandos que têm conexão em casa, mas têm irmãos ou sobrinhos que moram juntos que precisam estudar. E assim, então, assim, porque você tem que ter um ambiente, se a criança tem aula, na aula que você tem aula também, assim, não pode bater essa agenda, e também se tem um ambiente adequado, porque isso é fundamental. Não dá para você ter aula com criança brincando no meio. A concentração já é mais difícil, né? Online, ficar 2 horas ou 1h40, no caso da graduação online, com barulho no entorno. Então, a questão do ambiente também é extremamente fundamental, né? Principalmente para esses nossos alunos da UFV, que a gente não pode esquecer que 50% das vagas são voltadas, né, para as cotas para alunos oriundos de escola pública. E nesses alunos oriundos de escola pública, boa parte são alunos que a família tem renda inferior a 1,5 salário mínimo, ou seja, há um indicativo que boa parte desses nossos alunos, principalmente os do cooperativismo, não tem conexão adequada e muito menos um espaço, né, apropriado para os estudos. Então, acho que essas são questões que nós precisamos considerar, né, apurar para essa pesquisa. Ivonete, justamente por isso é obrigatório a aula ser gravada.
porque isso flexibiliza, não só pelo problema de, às vezes, ter que compartilhar o mesmo equipamento, o mesmo notebook, com outros irmãos, com pai, com mãe, essa é uma realidade muito presente. Então, mas também pelo fato de alguns estarem em lugares mais remotos, que há um horário que é mais favorável para conexão, para o recebimento do sinal. Então, por isso, todas as aulas têm que ser gravadas e a gente coloca dentro do site, a gente no treinamento aprende a fazer isso, para colocar dentro do PVAnet a aula acessível a qualquer momento. Né? Isso ajuda muito. Agora, o mais interessante que eu acho que a gente precisa pensar é que quem respondeu lá no questionário, quando vocês acessarem, 70% dos respondentes que eram até semana passada 8.000 eram justamente aqueles de famílias que não ganhavam mais do que 2 salários mínimos. E esses estão pedindo para ter aula, né? Estão implorando para que, por exemplo, a minha disciplina Sociologia Rural não era uma disciplina em que estudantes de cooperativismo faziam com frequência. Eu tenho vários agora, porque foram poucas as disciplinas oferecidas. Eles querem ter acesso, né? E a universidade está fazendo essa enquete o mais ampla possível, justamente para entender se existe a demanda, isso já ficou claro que existe, quais são os problemas, mas esse problema da questão do acesso não é um problema que não seja contornável, porque é obrigatório que a aula seja gravada. Né? E comigo tem acontecido de ter estudante que está fazendo a disciplina, que está com estágio, precisa estar no estágio e ouve a aula no horário que pode, usa o e-mail para tirar dúvida comigo, se tem alguma coisa que não ficou clara. A gente abriu um WhatsApp da disciplina, grava áudio, eu respondo. Então, tem funcionado com bastante, assim, eu estou me surpreendendo, mas não sou só eu que tenho me surpreendido, tem sido muito comum essa fala, né? Então, problema vai ter, mas esse problema que você levantou tem essa solução em termos da flexibilização através da gravação. Ana, obrigada pelo esclarecimento. Eu não tenho nenhum problema de falar que eu tenho... Estou tentando aprender neste momento, né, assim, sobre isso. Tenho assistido todos os webinários disponibilizados pelo SEAD, né, e tem sido muito bacana isso. E a maior parte, ou praticamente todos que eu assisti, dos especialistas que são educadores, né, e que têm pesquisa, experiência com EAD, todos comentam da importância que a tecnologia é um instrumento, né? Então, assim, é um instrumento e falam da necessidade da gente combinar as duas atividades, aulas síncronas, ou seja, isso que nós estamos tendo aqui, de interação, e as aulas gravadas. Então, por isso que eu coloquei essa questão, porque para mim é um desafio. O que os especialistas estão dizendo que a interação com aulas, né, como nós estamos tendo síncronas, é fundamental para esse processo. Então, por isso que eu coloquei essa minha preocupação com o espaço e com tecnologia, para a gente não perder, porque eu acho que também se aprende muito com essa troca, um perguntando, o outro respondendo, como que surge no momento. Mas tem, entre esse grupo, Ivonete, o depoimento que eu estou dando é de alguém que está trabalhando com esses alunos, né, que estão fazendo a disciplina nesse primeiro momento. Eu estou com 40 alunos matriculados, 38 conseguem fazer a aula síncrona, e os 2 que não conseguem, que estão trabalhando, tem coisa de horário, a gente tem solucionado assim. Então, assim, a aula tem sido síncrona, é possível, a gente tem atividades assíncronas que estão complementando. O treinamento dos professores foi muito rico nesse sentido, né? Da gente
pensar estratégias metodológicas complementares. Mas as aulas têm sido realmente presenciais, de 4 a 6, tem funcionado bem, e aqueles que têm problema, a gente flexibiliza para que eles assistam no momento adequado, e eu estou usando essas outras estratégias, né? Conversar pelo WhatsApp tem sido bom, inclusive para resolver exercício tem sido super dinâmico, né? Hoje começa uma etapa de apresentação de trabalho em grupo, que a gente resolveu muita coisa pelo WhatsApp, conversando pelo WhatsApp, né? Então, tá funcionando. Certamente, não é o mais adequado, a gente tem problemas, mas junto com os problemas também estão aparecendo coisas positivas, né? E eu acho que nesse momento a gente precisa ver esse segundo semestre como inevitável que a gente vai ter que ampliar as atividades remotas. Professor, obrigado. Professor Ivanete também. A gente vamos caminhando aqui para os finalmente, né, para a gente tentar ficar dentro do período de 2 horas, até porque, né, esse é outro desafio, né, o trabalho virtual, ele fica meio mais cansativo do que o presencial, às vezes, pelo marasmo, às vezes, de não ter aquela movimentação toda e tudo mais, né? A gente está sentado, só vendo e tudo mais. Então, assim, tem 2 pontos que eu queria, então, falar. O primeiro é que o Matheus quer falar aqui sobre a disciplina, então eu vou abrir aqui para ele falar também, mas antes eu queria só falar sobre uma pergunta aqui que o Vinícius Salles fez. Vinícius, sem comentários, tá? Eu não vou comentar isso agora, não, mas depois a gente pode conversar sobre isso durante longas e longas horas. Mas aqui eu não acho que seja muito bom de falar disso pelo tempo. Não é nem pela pergunta, não, a pergunta é muito boa. Mas as perguntas, né, os comentários são esses mesmo que você falou. Mas vamos discutir eles com mais tempo, que eu acho que, inclusive, vamos ter outras lives que a gente pode abordar esse tipo de assunto, tá? Mas o Matheus, por favor, para a gente tentar encerrar aí perto das 11 horas. Oi, bom dia, estão me ouvindo? Estamos ouvindo, sim. Sim. Então, eu estou participando dessa aula do período de outono, eu consegui a disciplina de psicologia social e uma sugestão, né, caso queiram oferecer disciplinas agora em agosto ou até o final do ano, é que essa disciplina está sendo oferecida por 2 professoras, né? Às vezes, realmente, nessa parte da aula síncrona, falta um pouco de diálogo, um pouco de discussão, que a gente sente muita falta, né? E o que a gente fez nessa última aula? Foi um teste. A gente dividiu em 2 grupos. Um grupo ficou com uma professora, né, por um tempo discutindo com ela. Então, como era 30 alunos, 15 alunos ficaram num chat do PaviaNet. E os outros 15 alunos ficaram em outro chat do PaviaNet. E aí a gente conseguiu ter um diálogo, uma discussão. E a gente também trouxe a ideia de fazer 2, né, ter 2 aulas síncronas, né? Uma com uma professora, com 15 alunos, e o outro com 15 alunos com outra professora. Aí depois, no final, junta todo mundo, para poder dar uns pareceres final, o que cada um achou da aula. E foi uma experiência boa, eu achei uma boa ideia, tipo, porque eu acho que também para o professor fica uma carga muito grande, porque quando a gente fala da questão de ter aula online, não tem só a questão de você estar ali com o ambiente, estar ali presente, também tem a questão das tarefas domésticas, né? Muitas vezes mulheres têm que ficar mais tempo cuidando da casa, ou fazendo comida, ou lavando roupa, esse tipo de coisa. Então, as tarefas aumentam muito, né? E aí fica muito difícil para um professor só tomar conta de muitos estudantes, né? Foi uma questão levantada que eu vi do Departamento de Ciências Sociais, que eles tinham escrito que era um dos problemas que poderia acontecer, de sobrecarga dos professores. Então, eu acho que é uma sugestão, se for oferecida,
aulas remotas, a ideia de ter 2 professores na disciplina. Não sei, aí vocês podem discutir. Essa questão ela foi pensada, inclusive, para o próprio período de verão, de outono agora, de não ter turmas muito grandes, como a própria professora Ivanete falou, das turmas menores, ou, no caso, aí, dividir em dois professores e tudo mais, são questões que vão ter que ser discutidas, mas para o nosso curso, relativamente, isso não é tão problemático. Agora, por exemplo, o curso de agronomia tem que ter mais professores, se fosse pensar dessa forma. Para a gente, não tanto, porque com o passar dos períodos, as turmas não vão ficando tão grandes, mas mesmo assim ainda é bastante gente. Nós vamos ter que pensar em outras formas para fazer isso ficar mais didático ou até mesmo mais dialogado, né? São desafios que nós vamos encarar, e eu digo por mim, mas imagino que os outros professores também estão nessa situação, é tudo muito novidade, tá? Por mais que a gente saiba e entenda sobre informática e sobre questões digitais, é tudo muito novidade, porque nós não nos formamos em EAD, nós não fizemos essas disciplinas e nossa graduação em EAD, nem pós e tudo mais, e muito menos nós tínhamos trabalhado em universidades que trabalham com educação à distância. Então, é um desafio grande tentar perder o mínimo possível. Com certeza a gente perde, mas perder o mínimo possível de qualidade do ensino à distância. É um desafio que nós estamos nos colocando também para minimizar isso, e obviamente queremos que volte presencial o quanto antes, mas infelizmente não vai ser na velocidade que a gente queria esse retorno, né? Então, são desafios aí que a gente vai ter que superar nessa tentativa e erro mesmo. Pode falar, Bianca. Pode falar. Não, só para complementar, né? Porque isso que o Matheus diz, os dois Matheus, né? Disseram, isso é importante para a gente entender que a gente vai ter que, né, ressignificar, reconstruir, e entender também que a plataforma de EAD ela tem alguns elementos que a gente não vai ter, por exemplo, todo um mecanismo de tutores, né? A gente tem já uma outra estrutura, a EAD já é muito refletida no Brasil, então que a gente vai ter que fazer essa adaptação, e é sempre bom, né, escutar os estudantes também com essas sugestões e promover esse diálogo. Isso aí. Eu vou já agradecendo a presença de vocês, só pedir para o João aí falar sobre a ouvidoria deles, que é uma atividade muito interessante, e a gente já parte para encerrar o nosso encontro aí. João, você pode ficar à vontade. Obrigado, Matheus. Eu gostaria de agradecer aos professores. Eu acho que esse momento de diálogo é muito importante, e a gente gosta de estar sempre falando que o Centro Acadêmico, a Empresa Júnior, são trabalhos sérios, e lá no Centro Acadêmico nós criamos uma ouvidoria para nos aproximar dos alunos e auxiliá-los nesse momento difícil. E diálogo é essencial, então eu vou estar deixando aqui no comentário do vídeo, e também estar divulgando o e-mail da ouvidoria do Centro Acadêmico. Lá a gente pode estar recebendo feedbacks, pode estar recebendo comentários de disciplinas, pode estar recebendo, por exemplo, feedbacks até mesmo da nossa gestão. Então, estamos juntos nesse momento e vamos passar por isso. O e-mail é ouvidoriacacopufv@gmail.com. Anota ali depois para a gente no chat também, mas você vai enviar isso para o povo, então também é bom que o pessoal tenha. Pessoal, então, muito obrigado por aguentar a gente aí durante 2 horas, praticamente, né? Nós ficamos 2 horas aí falando. Essa foi o primeiro impulso que nós tivemos aqui para ter mais algumas atividades presenciais, não, né? Presenciais, mas à distância, né? Atividades síncronas com vocês. Obviamente, estimulamos sempre que vocês estejam sempre na internet aí vendo live, coisa que vai aparecendo, para vocês verem e se atualizarem sobre os temas do cooperativismo e de outros temas também, com um olhar sempre crítico, porque o que eu disse, tem muita gente que acha que sabe e está querendo ganhar dinheiro com isso, porque é fácil ganhar dinheiro com isso, ou é fácil lançar seu nome nesse ambiente virtual, onde você não pode ser imprensado com perguntas que você não sabe responder, etc, etc, etc. Então, fiquem de olho, mas com olhar crítico, porque tem muita live charlatã acontecendo por aí, então fiquem de olho, porque é bom que vocês, inclusive, depois falam com a gente, olha, ouvi tal coisa e não entendi nada, o que é isso? A gente tenta esclarecer ou falar que
não foi gente muito indicada para ser ouvida, mas é fazer o quê? É o nosso papel, é o papel de curadoria disso também. As nossas lives, para a live com o professor Ivanete, Bianca, o Pablo, o Alaí, eu, vamos fazer, e que de outros professores que surgirem nesse período aí forem aparecendo, nós vamos divulgar via Sapiens e pedir para Campic e Centro Acadêmico e por mais quem puder, para divulgar essas lives que nós vamos fazer aí, inclusive a própria Tamires, que está junto com os discentes lá né, da Associação dos Alunos de Cooperativismo, que esse povo também fique sabendo das nossas lives da UFV também, que aí a gente abrange o maior público possível e faz conteúdo relevante para vocês. Tudo bem? Então, muito obrigado, gente. Eu agradeço demais a presença e vamos seguindo aí. Força, né? Um abraço a todos. Bom dia, gente. Bom dia, abraço a todos.